Nosso desejo, nossa oração é que Deus esteja falando aos nossos corações também nesse tempo, nessa série de mensagens que estamos começando hoje, o outro lado da alegria. Quando chega fevereiro, nosso país recebe um convite. Para um pouco, esquece os boletos e seja feliz. Curta. Carnaval promete alegria, promete uma alegria forte, rápida, intensa. Mas talvez a pergunta que a gente precisa fazer nesse tempo é: que alegria é essa? Será que a alegria é apenas esquecer os boletos por alguns dias? E eu cito os boletos aqui porque a gente acabou a série A Vida Não É Só Boleto, que é o assunto de final e começo de ano, né? Os nossos boletos. Mas não falamos desses boletos, falamos de uma grande dívida que todos nós contraímos, na qual toda a humanidade foi lançada por causa da desconexão com o Criador, a dívida do pecado, que foi paga na cruz por Jesus Cristo, que nos faz livres para servi-lo. Será que a alegria é fazer de conta que os problemas, as aflições, as angústias podem dar uma pausa? Todos nós sabemos muito bem que quando a festa acaba, muitos são lançados em profunda tristeza. E aqui a gente tem mais uma área onde a fé cristã é contracultural. A Bíblia também fala de alegria, como vimos muito bem no começo do nosso culto, mas não a confunde com euforia, nem reduz a alegria a momentos de fuga da realidade, seja por qual caminho que se foge. O Evangelho fala de uma alegria muito mais profunda, que não depende do calendário, que não depende de sensações, que não depende das circunstâncias. E para essa série nós vamos chamar alguém para nos ajudar nessa conversa. C.S. Lewis. C.S. Lewis, um escritor muito reconhecido, especialmente pelas Crônicas de Nárnia, que se transformam em filme, mas por outros clássicos da fé cristã, da espiritualidade cristã, e um deles chamado Surpreendido pela Alegria. Recomendamos esse livro. É um livro um pouco mais, não é tão simples de ler, mas muito profundo. E ali, nesse livro, Surpreendido pela Alegria, C.S. Lewis escreve que a alegria verdadeira não é algo que a gente encontra, é algo que nos encontra. A verdadeira alegria, a alegria que vem do Senhor, ela nos encontra. Ela surge, conforme o autor, como um anseio, uma expectativa, um desejo no nosso coração que nenhuma experiência nesse mundo consegue suprir. Esse anseio não é um defeito em nós, mas é o sinal de que nós fomos feitos para algo que é muito maior do que nós, e nós vamos ver isso durante a caminhada. Fevereiro aqui, então, na comunidade do Redentor, será um convite para olharmos para o outro lado da alegria. Não alegria vendida, fabricada ou momentânea, passageira, efêmera, mas alegria que nasce da graça. E é isso que vamos ver hoje, alegria que vem de Deus, mas uma alegria que também caminha conosco na dor. A alegria que nasce da dor. E eu quero dizer uma coisa, que nós não vamos falar semana que vem da alegria apesar da dor, nós não vamos falar da alegria no meio da dor, nós vamos falar da alegria pela dor. Depois, nós vamos perceber que essa alegria aponta para um futuro, mas que também nos sustenta no presente. 4 domingos, a alegria que vem de Deus, a alegria que nasce da dor, a alegria plena e a alegria no caminho. Então hoje vamos à alegria que vem de Deus.
Nós vivemos num tempo, numa cultura que é obcecada pela felicidade. É quase uma tirania da felicidade, quase uma tirania da alegria. Você é obrigado a ser feliz. E não só isso, você é obrigado a parecer feliz e mostrar que é feliz. Livros, terapias, propagandas, dietas, redes sociais e até a igreja, tudo promete algum tipo de alegria que te passa a sensação de que você precisa ser feliz, você precisa estar alegre o tempo todo, custe o que custar. Mas, de novo, a pergunta que precisa ser feita: que alegria é essa? O carnaval ilustra isso muito bem. Não é errado celebrar, rir, festejar. A questão é qual expectativa a gente projeta sobre as nossas festas, sobre as nossas comemorações, sobre as nossas celebrações. Muitos esperam que alguns dias de intensidade preencham vazios que se arrastam há anos e anos. E quando chega a quarta-feira, sobra vazio, cansaço, solidão, culpa, muitas vezes só sobram cinzas. A Bíblia, quando fala de alegria, ela não pergunta o que é que te faz feliz, ela pergunta a quem você pertence. A quem você pertence. E nós cantamos há pouco, que alegria eu tenho, eu sou de Jesus. Eu quero apresentar um texto bíblico que vai servir de pretexto para a gente entrar no assunto que a gente vai ampliando durante essa caminhada. Está em Lucas 10. Nós vamos ler dos versículos 17 até o 20, está projetado aqui também à frente. Lucas 10, 17 a 20 diz assim: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele, Jesus, respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e serpentes e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Queridos, antes de qualquer performance nossa, humana, antes de qualquer circunstância mudar, antes de qualquer sensação, emoção, sentimento que possamos ter, o Evangelho anuncia que nós já fomos introduzidos na realidade dos céus, por causa da obra de Cristo, da qual nós nos apossamos pela fé. Os seus nomes estão escritos nos céus, diz Jesus. E aqui temos uma primeira afirmação importante: a verdadeira alegria nasce do pertencimento, não da performance. Queridos, desde criança, a gente aprende que a alegria vem quando a gente dá certo. A alegria é fruto de quando as coisas dão certo, quando somos reconhecidos, quando acertamos, quando vencemos. Desde pequeno aprendemos que a alegria é recompensa. O problema não é fazer as coisas bem feitas. O problema não é ter excelência. O problema é quando a nossa alegria passa a pertencer a isso, a depender dessa performance. Quando a alegria pertence disso, da performance, da produtividade, do sucesso, ela sempre acaba. Os discípulos voltam felizes, eles não estão errados em voltar felizes desse movimento missionário deles enviados por Jesus. Eles experimentaram algo extraordinário, como essa palavra nos diz. Só que Jesus faz um ajuste fino no coração deles. Jesus reordena o fundamento da alegria deles. Ele não diz: não se alegrem por isso.
Ele diz: não baseiem a alegria de vocês nisso. A alegria no mundo diz: eu estou alegre porque deu certo. A alegria do Evangelho diz: eu me alegro porque eu sei a quem eu pertenço. Eu me alegro porque eu sei que por causa do Deus a quem eu pertenço, o meu nome está escrito nos céus. C.S. Lewis, ele diz que passou a vida inteira tentando produzir alegria. E tudo que ele encontrava era eco, sombra, reflexo, pequena faísca de alegria. Até que ele percebeu que a alegria não nascia do seu esforço, mas do encontro com Deus. E é isso que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos. Parem de tentar sustentar a alegria com o que vocês fazem. Descubram uma alegria que nasce do que Deus fez. Alegria que vem dEle. Queridos, talvez hoje você esteja aqui, se perguntando se ainda pode se alegrar. Se ainda pode encontrar alegria, felicidade. Talvez você não esteja vivendo o melhor momento da sua vida. Queridos, o Evangelho diz que a alegria verdadeira não começa em você. Começa em Deus. Começa nele. A alegria cristã não é um prêmio para quem acertou. É o descanso de quem foi alcançado. Por isso Jesus diz: alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Isso é salvação. E quando essa alegria nos alcança, pela graça, pela obra, pelo movimento de Deus na nossa direção, essa alegria redefine toda a nossa vida. A alegria que vem de Deus redefine toda a nossa vida. Quando a gente fala de salvação, muitas vezes a gente pensa só no futuro, no céu, no novo céu, na nova terra, no que vem depois da morte. E está tudo certo, é legítimo, o problema é o só. A Bíblia fala da salvação como algo que começa agora, como algo que se manifesta aqui agora. A salvação não é apenas um destino, é uma nova condição de vida no caminho. Quando Jesus diz que nossos nomes estão escritos nos céus, Ele está dizendo que a nossa história foi redefinida. A salvação não muda apenas para onde nós vamos, mas muda a forma como nós caminhamos em direção ao lugar aonde vamos. Como é que a Bíblia sustenta isso? No Salmo 51, Davi ora: restaura-me a alegria da tua salvação. Esse Salmo 51 está conectado com o Salmo 32, que o Jackson leu antes, no momento da absolvição, depois da nossa confissão de pecados. Davi não pede para sair da crise, mas para não perder a alegria da salvação em meio à crise. A crise que se instalou na vida dele por causa do pecado. E por isso a alegria que vem de Deus não é a consequência de tudo dar certo, de tudo ir bem, não é pelo fato que a gente ignora as coisas que não vão bem. É a alegria que vem de um Deus que nos sustenta no meio das adversidades. O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Pedro 1, mesmo não tendo visto a Deus, vocês o amam, e se alegram com uma alegria indizível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da fé, a salvação da alma. Pedro fala com gente perseguida, Pedro fala com gente cansada, com gente dispersa, com gente em meio a lutas, aflições, que não se alegra porque a vida está fácil, mas porque a salvação já está garantida. E Paulo diz aos romanos: justificados pela fé, temos paz com Deus e nos gloriamos até nas tribulações. A alegria nasce da paz com Deus e se estende até ao sofrimento sem negá-lo. Então, queridos, a gente não vai ampliar esse assunto, porque esse é o da semana que vem. Mas veja, em meio a um caminho que é marcado por angústias, por aflições,
por quedas, por desvios, por pecado, num caminho que é marcado por sofrimento, por doença, por luto, por tristeza, por questões familiares, financeiros, os mais diversos, na qual passamos nesse mundo em que vivemos. A alegria de Deus pode permanecer presente, e portanto, redefine a forma como nós vivemos. A Bíblia nunca separa salvação de alegria. Quando a graça chega até nós, quando a gente compreende o Evangelho de Jesus, se rende ao seu grande amor, nasce a verdadeira alegria, porque a culpa já não define mais tudo. Fracassos não são sentenças finais. Sofrimento não é abandono de Deus. Nem mesmo a morte tem a última palavra. Aqui de novo, C.S. Lewis nos ajuda muito. Ele diz: a alegria verdadeira sempre aponta para algo além de si mesma. Ela é como uma placa na estrada, não como o destino. A alegria da salvação nos lembra que essa vida não é tudo, mas também nos ensina a viver melhor enquanto estamos aqui. Sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro do final do Sermão da Montanha. Em Mateus 7, eu projeto aqui à frente, diz assim, Jesus dizendo: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Eu separei aqui e coloquei na mesma página o versículo 25 e o 27. Comparem esses dois versículos, veja, 25, caiu a chuva, 27, caiu a chuva. 25, transbordaram os rios, 27, transbordaram os rios. 25, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. 27, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Está falando de quem constrói sobre a rocha e de quem não constrói sobre a rocha. Está falando sobre quem ouve as palavras de Deus e quem não as ouve. Sobre todos vêm tempestades. Todos passam por aflições, por sofrimentos, por angústias, por lutas nesse mundo. Mas os versículos terminam diferente. O primeiro, que fala sobre quem ouve e pratica as palavras de Deus, diz que a casa não cai, porque tem os alicerces na rocha. E o segundo diz que a casa cai e a ruína é grande. Veja, quando a alegria nasce da salvação, quando a alegria nasce da palavra de Deus que nos alcança e de uma resposta de obediência nossa a essa palavra, essa alegria nos sustenta em todos os dias que virão. Por isso, a alegria que vem de Deus redefine a nossa vida. A forma como nós vivemos aqui, em meio a todas essas circunstâncias às quais somos submetidos. Em terceiro e último lugar, é importante frisar no nosso tempo que a alegria que vem de Deus não precisa ser exibida. A nossa cultura não apenas nos manda ser felizes, ela exige que a gente prove que é feliz. E por isso, nos nossos dias, a alegria virou espetáculo. Se não aparece, não existe. E por isso vemos tantas pessoas felizes desfilando a sua felicidade nas redes sociais. Como tem gente feliz no Instagram, é impressionante. É impressionante. Queridos, Jesus nunca exigiu que os seus discípulos parecessem alegres. Ele os convidou a descansar na alegria que vem de Deus. C.S. Lewis diz que a alegria verdadeira não grita, ela sussurra.
ela não se impõe, ela permanece. A alegria que vem de Deus nos liberta dessa obrigação de parecer bem, quando as coisas não estão bem. Cada vez temos menos pessoas para as quais a gente pode dizer, não, eu não estou bem. Deixa eu perguntar duas coisas aqui, aliás. Você tem alguém na tua vida, quando essa pessoa te pergunta, e aí, está tudo bem? Que você pode dizer, não, eu não estou bem. A saúde não está bem, o casamento não está bem, as finanças não vão bem. Agora deixa eu fazer outra pergunta. As pessoas podem chegar para você e dizer essas mesmas coisas e serem compreendidas, serem acolhidas e serem ajudadas? Ou quando você pergunta para alguém, como é que está? Está tudo bem? Você já sai correndo de medo que a pessoa diga não. A gente pergunta se está bem por formalidade, muitas vezes torcendo para que a pessoa diga que está tudo bem, porque daí eu não preciso me comprometer. Essa tirania da felicidade, essa necessidade que a cultura nos impõe de que a gente tem que estar bem o tempo todo e que a gente tem que mostrar para todo mundo que a gente está bem o tempo todo, tem adoecido as pessoas. Cuidado! Como comunidade do Redentor, fica esse apelo. Nós queremos uma igreja que seja um ambiente de vulnerabilidade e de segurança emocional. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Nós queremos que essa igreja seja um ambiente de vulnerabilidade, um lugar onde você pode levantar a mão e dizer, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E onde você possa fazer isso com segurança emocional, onde você não vai ser julgado por isso, mas onde você vai ser acolhido e ajudado. Agora, é o lugar onde você também vai fazer isso. Você vai acolher, você vai ajudar, você vai se movimentar. Esse ano, em algum momento, ainda nós vamos parar aqui, nós vamos falar sobre a nossa visão, sobre a nossa missão, para onde nós queremos caminhar nesse ano, nos próximos anos, mas há um anseio muito grande no nosso coração, como liderança dessa igreja, de que nós avancemos e nós crescemos nisso. Talvez, de novo, hoje você não esteja vivendo um momento de festa, talvez esteja cansado de buscar alegria nos lugares errados, ou talvez esteja confundindo alegria com ausência de dor, de dificuldades, de problemas, mas o Evangelho te chama de volta para aquilo que é essencial. Te alegra não porque tudo vai bem, te alegra porque você pertence a Deus. Eu quero terminar com uma frase do C.S. Lewis, de um outro livro, de um outro clássico dele, Cristianismo Puro e Simples. Ali ele escreve assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, eu tenho que tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas, e por outro lado, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passam de um tipo de cópia, um eco, uma miragem. Que profundo. Se há o anseio por alegria,
no nosso coração, se há um anseio por felicidade no nosso coração, e a gente não consegue satisfazer isso com nada nesse mundo, segundo C.S. Lewis, talvez isso queira nos lembrar de que a gente não foi criado para esse mundo, que nós não pertencemos a esse reino, que nós não temos aqui morada eterna, como diz o apóstolo Paulo, quer nos lembrar de que o nosso domicílio espiritual está no céu. Isso não é óbvio, isso não nos torna alienados aqui, isso apenas de novo ajusta o nosso coração, nos faz lembrar de que as alegrias, os prazeres, a felicidade que nós experimentamos com as coisas desse mundo, apontam para isso, querem despertar o anseio no nosso coração, pelo novo céu e a nova terra. Que nesse tempo que a gente vive aqui, a gente seja grato por aquilo que Deus nos dá, por aquilo que Deus faz em nós, por nós, mas que a gente não troque por nada a alegria que nos está proposta na eternidade, mas que já dá os seus sinais para nós aqui e agora. Que a gente não troque a herança, a bênção por um prato de lentilhas como Esaú no passado. Que a gente ouça o alerta de Jesus na parábola que diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a salvação, perder a eternidade. Queridos, a alegria verdadeira vem e está somente em Deus. Quando estamos em Deus, através de Cristo, essa alegria permanecerá em todo o tempo, porque é algo que brota de dentro para fora, como obra do Espírito Santo em nós. Em meio às aflições, às angústias, os reveses que essa vida aqui nos impõe, às vezes pelo nosso próprio pecado, às vezes pelo pecado dos outros, a gente pode experimentar essa alegria que brota do Senhor, que nos sustenta aqui e agora, mas que nos projeta para o novo céu e para a nova terra, e que nos possibilita, inclusive, como vamos ver no domingo que vem, que a alegria nasça da dor. Hoje, nós queremos experimentar essa alegria que se move na nossa direção, e que nos é mostrada de uma forma clara e inequívoca na ceia do Senhor. A palavra de Deus nos diz que, em meio a, talvez ao momento mais limítrofe da vida dos discípulos de Jesus, lá no passado, os discípulos originais de Jesus, Ele os reúne e lhes dá uma boa notícia. Há um banquete sendo preparado no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais choro, morte, pranto, luto, dor, onde tudo isso terá ficado para trás e todas as coisas serão feitas novas, e quem estiver em Cristo participará desse grande banquete. Mas ele diz, enquanto esse momento não chega, da plenitude desse banquete, sempre quando vocês se reunirem, partam o pão, compartilhem o cálice, e ali eu vou dar para vocês um antegosto dessa alegria que será plena, porque ali nós lembramos e recebemos da obra de Cristo na cruz, o seu sangue vertido, o seu corpo dilacerado por cada um de nós. Não merecemos, não conquistamos isso, mas somos conquistados por isso.
somos presenteados com isso. Como não se alegrar com isso? O fruto do Evangelho sempre vai ser alegria e gratidão. Porque quando a gente olha para nós, a gente diz: eu não mereço, eu não sou digno. Mas quando eu olho para a cruz, eu digo: Deus me considerou e pagou o preço por isso. Que tremenda notícia, que gloriosa notícia. A ceia é esse sinal visível dessa obra de Jesus, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode degustar, e que se torna obra por nós e também se torna obra em nós, porque a partir da ceia, o corpo, o sangue de Cristo estão também em nós, para que agora também através de nós alcancem muitos. Eu quero retomar a pergunta daquele hino antes: aonde você está em relação a tudo isso? Aonde você está em relação a essa palavra? Aonde você está em relação a essa temática da alegria? O que tem alegrado o teu coração? Aonde você tem buscado alegria? Sobre o que você tem construído a tua alegria? Talvez você esteja nessa manhã tocado por essa palavra e precise de arrependimento, de confissão. Faça isso nesse momento. Talvez haja peso no teu coração, por causa dos muitos problemas, por causa das muitas adversidades, por causa das muitas aflições, nas mais diversas áreas da tua vida. Fala com Deus sobre isso. Pai querido, Tu conheces a vida, o coração de cada pessoa que está nesse lugar. Pai querido, Tu conheces todas as circunstâncias, e não apenas sabes e conheces, mas te importas. Senhor, acolhe a confissão de pecado e testifica a respeito do Teu perdão. Olha para as dores, para as aflições, e com graça e poder, Senhor, vai tocando, vai operando, vai transformando realidade. Senhor, mas também desperta em nós, Senhor, a consciência de que o Senhor quer fazer com que a alegria brote nos corações através de nós, que por isso a gente seja acolhedor, que por isso a gente seja amoroso, que por isso a gente seja intencional em nos movermos na direção das pessoas e sermos instrumentos de alegria, de graça, de perdão, de misericórdia, que a gente seja braço estendido, que a gente seja mão amiga, ombro disponível, enfim, Senhor, que a gente seja Teus instrumentos nesse mundo mergulhado na ilusão, mergulhado no pecado, na idolatria, na imoralidade, na injustiça. Pai querido, perdoa-nos e alimenta-nos, fortalece-nos através desse momento da ceia do Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja se movendo na nossa direção também nesse momento, em nome de Jesus. Amém.